A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Quais são os impactos positivos da preservação do patrimônio numa cidade, Benê? Olha, os impactos são vários. No caso aqui nosso do centro histórico e da estação específico, ele vai impactar toda uma região hoje abandonada, principalmente pelo uso da chamada rodoviária que se instalou ao lado, em partes do antigo jardim, e fez aquilo que eu chamo de uma desintegração social e urbana, tanto na qualidade dos imóveis do entorno. Nós sabemos, você que é de Taubaté sabe melhor do que eu, que aquele entorno foi muito mais bonito do que está hoje, né? E o próprio abandono, o estado de abandono que estava a estação, quase que era o cenário de um filme de terror. E eu queria lembrar também que a gente só preserva o que conhece. E um prédio fechado faz com que a população não o conheça. E não o conhecendo, não reconhece o verdadeiro valor, perde-se aí em valor e em qualidade da cidade. Então, restaurar e, principalmente, abri-lo ao interesse social e cultural é fundamental. Tem que ter o edifício quase como um instrumento pedagógico para o exercício da cidadania. Então, preservar a história é a melhor maneira de se construir a cidade contemporânea. Perfeito. Taubaté tem uma riqueza muito grande, histórica, cultural, artística, diferentemente de hoje ter ficado muito vinculada a memes, né? Taubaté é muito mais do que isso. Então, a gente pode citar aqui, Luciane, de maneira bem rápida, Monteiro Lobato, que está atrás, né? Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, a chácara oficial está a 500 metros da estação. Nós temos, do ponto de vista arquitetônico, uma das igrejas mais antigas do Brasil, que é a Igreja do Pilar. Nós temos o que a gente chama de a arqueologia industrial, que é o complexo da CTI, que é um dos complexos industriais mais lindos e ímpares do Brasil. E não sou eu que digo, embora eu ache lindo também, mas isso é unânime dos profissionais da área de arquitetura e industrial, e foi do Félix Guizzard, que foi um grande industrial de origem francesa, e Félix Guizzard está para o Vale do Paraíba da mesma forma como o Conde Francesco de Matarazzo e Robert Simmons estão para a indústria paulista. Então, os três ali, eles estavam muito conectados, né? Luciane, quais são os desafios enfrentados na preservação do patrimônio durante esses 20 anos que vocês atuaram como um banco de fomento, e como a iniciativa do Resgatando a História pode ajudar a transformar esse cenário? Rodrigo, antes de responder, queria comentar uma fala do professor Bené, que eu acho muito importante, que é a questão do que não se conhece, não se preserva, né? Então, é muito importante trazer esses patrimônios históricos ao conhecimento da população, porque isso que vai gerar a sua valorização, a sua preservação. Ninguém melhor do que a sociedade por manter, exigir essa preservação. Isso só vai acontecer se ela reconhecer e valorizar, né? E com esse tipo de trabalho de recuperação do patrimônio e de demonstração, né, dos seus múltiplos usos, acho que vocês estão no caminho certo.
E também uma fala do Rodrigo, mencionando a importância de se manter essas políticas, né, mesmo em futuros governos, né? Eu acho que aqui se trata de um patrimônio histórico, né, de relevância nacional. Esse é um ativo do país, não apenas do município de Taubaté, um ativo da sociedade. Portanto, não se trata de um projeto de um governo ou de outro, mas um projeto de Estado, né? Estado lato sensu, que nada mais é do que um projeto da sociedade. Então, eu acho bastante importante esse engajamento da sociedade civil e até em arranjos, né, que possam ser estabelecidos para que haja essa continuidade, né? Temos alguns casos no Brasil, como o caso do Porto Digital, onde se conseguiu um arranjo de governança, uma estrutura que permite que aquela iniciativa exista já há mais de 15 anos, né? Mesmo com diversas trocas de governo. Mas agora respondendo sua pergunta, né? Quais foram os desafios ao longo desses anos? Eu diria que foram de várias ordens, né? Primeiro, de recursos, porque mesmo o BNDES sendo um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco de fomento nacional, ele tem um volume de recursos relativamente grande para financiar empresas, para prover crédito de longo prazo para a estrutura produtiva, para a infraestrutura. Esse é um recurso retornável. Mas um recurso não reembolsável, como é o caso aqui, mesmo para um banco do tamanho do BNDES, ele é um recurso limitado. Então, um dos desafios ao longo dos anos foi haver uma sensibilização, inclusive interna, da importância de destinar esses recursos para uma atividade como de patrimônio histórico. O outro desafio, eu diria que é do ponto de vista de sensibilização da sociedade, dos detentores de patrimônio histórico, para esse olhar que nós acreditamos e que nós implementamos, né, como critério de seleção dos projetos que nós apoiamos, que é um olhar para além do aspecto físico do patrimônio. Porque a primeira coisa que se preocupa, minha edificação aqui histórica está com uma goteira no telhado e eu preciso resolver emergencialmente porque está se deteriorando. E o que a gente traz sempre em troca nesse diálogo é dizer, mas por que está se deteriorando? Né? Nada adianta prover recursos para consertar isso se não se alterarem as condições que levaram àquela degradação. E que condições são essas? Muitas vezes é uma falta de um planejamento estratégico pela instituição que é responsável pela guarda daquele patrimônio. Qual é a visão de longo prazo? Qual o planejamento estratégico de preservação e de revitalização desse patrimônio? Muitas vezes isso passa por um modelo de gestão, pelo modelo de governança. Essa instituição é muito dependente de determinados recursos, ou só dependente de orçamento público, ou só dependente de patrocínios, que são muitas vezes pontuais, eventuais. Então, esse tipo de pergunta, nós como Banco de Desenvolvimento, trazemos sempre à mesa. Antes de falar em consertar a parte física do seu problema, vamos discutir internamente em relação àquela instituição, o que é preciso consertar para que ela se torne fortalecida, porque uma instituição fortalecida, ela é capaz de viabilizar, de captar recursos ou de gerar recursos para manter aquela preservação e ir muito além, né? Então, acho que o desafio foi um pouco, ao longo de muitos anos, a gente levantando essa questão do tipo, olha, não vamos olhar só para o aspecto físico, vamos olhar para o aspecto do uso que vai ser dado a esse patrimônio e vamos olhar para o aspecto para dentro da instituição. E vamos olhar também para esse potencial de impacto que ele pode gerar, né, onde a gente tem aqui um caso típico, como esse da Estação Taubaté, onde, ao mesmo tempo que você recupera um patrimônio, né, de 1876, salvo engano, e que você constitui um museu ferroviário para preservar essa memória. Ao mesmo tempo, você está pensando em implantação de atividades de economia criativa, né, da Station,
Station T, que vai trazer inovação, tecnologia. Então, o impacto que isso vai ser gerado vai ser muito maior do que talvez somente o museu. Mas aproveitando também para mencionar que mesmo apenas um museu, você fez uma pergunta anteriormente, que é interessante também trazer esse olhar. O impacto econômico que a preservação de um patrimônio gera, ele ocorre durante o processo de preservação, de restauro, ele ocorre depois e ele ocorre também num olhar mais ampliado. O durante é toda a mão de obra que vai ser mobilizada para a recuperação, para o restauro, quando você trata com acervos, né, os restauradores de acervos, pesquisadores, né, arquitetos, pedreiros, tudo que você possa mobilizar. Então, você tem né, uma mobilização, uma geração econômica no durante. No após a preservação, você tem a geração econômica da atividade que se realiza ali dentro, né? Então, se você vai ter uma atividade de formação, cursos, ou de venda de artesanato, ou qualquer outro tipo de atividade que você vai desenvolver, também está gerando impacto econômico. E no olhar mais ampliado, você está trazendo, né, de volta à vida, né, revitalizado um equipamento histórico, simbólico até do ponto de vista urbanístico, como bem colocou o professor Bené, e que pode e deve se conectar com outros ativos do município. Você mencionou muito bem a questão, o potencial que Taubaté tem por ser o berço de Monteiro Lobato, né, o quanto isso pode ser trabalhado e explorado, né, no bom sentido da palavra, em prol da geração de turismo, de educação, de emprego e renda para a população de Taubaté e do entorno. E, ao mesmo tempo, outras iniciativas, né, você fala muito de tecnologia, da indústria 4.0, você trouxe aí um relato interessante do francês, eu não guardei o nome dele, que foi tão relevante quanto o Matarazzo. É o Jacques Félix. Perdão, Félix Guizard. Jacques Félix foi a pessoa que fundou Taubaté. Félix Guizard, que é provavelmente um visionário, né, que teve essa visão da importância dessa industrialização, dessa tecnologia, ou dessa fundação, né, desse município, e que isso pode ser conectado, né, com a indústria automotiva, a indústria de tecnologia, a indústria criativa, né, Taubaté estando a meio caminho aí entre Rio e São Paulo, né, podendo se tornar aí um grande cluster, né, de formação, com universidades, com escolas, com formação, com geração de tecnologia, com turismo, com economia criativa. Então, você pode, a partir de um patrimônio histórico, gerar efeitos em cadeia num olhar mais ampliado. Perfeito. Taubaté, além do Monteiro Lobato, do Félix Guizard, tem os bandeirantes, né? Então, a gente pega a primeira corrida no ouro na história moderna, foi através da descoberta do ouro das Minas Gerais, fundada por taubatianos, Ouro Preto, Mariano, Congonhas, Tiradentes, São João del Rei, Campinas, algumas outras cidades do lado de Goiás, se eu não me engano. Então, Taubaté sempre teve essa importância histórica e cultural desde o Brasil colônia, do Brasil Império, com a questão política, que o Vale do Paraíba era um berço político muito forte. Haja visto que o primeiro presidente paulista era Rodrigues Alves de Guaratinguetá, e depois ela veio com a questão do café, que no final já do Império e início da República tiveram as maiores produções do café do mundo. O Vale do Paraíba, ele sempre foi produtor do café, do período do Império até meados do início da República. Você tem no Vale do Paraíba, são 39 cidades, divididas em 5 regiões, e você tem o que a gente chama de Vale Histórico, né? São José do Barreiro, Canas, Bananal,
areias, louveiras, silveiras, né? Então, ali você tinha as grandes fazendas de café. Nós temos o Amácio Mazzaropi, que, embora não seja um taubatiano, ele morou muitos anos em Taubaté e fundou a Panfilmes Amácio Mazzaropi, Anacleto Rosa Júnior, Cid Moreira, Hebe Camargo e tantos outros. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal do YouTube Station T. Um forte abraço.